Então, prezados, tudo bem com vocês? Meus queridos e queridas, meus queridíssimos alunos e alunas, chegamos à nossa última aula dessa disciplina, nossa última lista de exercícios, os últimos comentários, e a partir do momento que vocês finalizarem essa aula aqui, de assistirem, vocês já estão liberados para realizar o questionário lá obrigatório da instituição, que vale 10 pontos. Eu já praticamente com agora vou apresentar as últimas questões do gabarito e vocês já estarão preparados para fazer esse questionário e conseguir a pontuação máxima, certo? Foi uma forma que eu bolei para ajudá-los também. Vamos analisar aqui a questão número 1. A questão 1 diz o seguinte: Fayol tentou definir os princípios gerais de administração sem muita originalidade, baseado em diversos autores da época. Foi adotada a denominação princípio, afastando dela qualquer ideia de rigidez, pois nada existe de rígido ou de absoluto em matéria administrativa. Tudo em administração é questão de medida, ponderação e bom senso. Os princípios são maleáveis e adaptam-se a qualquer circunstância, tempo ou lugar. De acordo com os princípios sugeridos por Fayol, dentro da teoria da administrativa clássica pode-se citar. Vamos ver quais são as afirmativas aí. Segundo a teoria administrativa de Fayol, A afirmativa 1. Deve-se haver unidade de comando, cadeia escalar hierárquica, ou seja, hierarquia, e espírito de união. A segunda. Aspecto proativo determinado pelas relações funcionais. A terceira. Relação funcional, em vez de causa e efeito. Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. E a quinta, a existência da amplitude de controle na unidade de comando. Diante das afirmativas anteriores, assinale a alternativa correta. Escolha uma. Letra A. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Letra B. Somente as afirmativas 1 e 5 estão corretas. Letra C. Somente as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. Letra D. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. E a letra E. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Então, qual foi a afirmativa aí a alternativa que vocês marcaram? Enfim, o Fayol, ele é o criador, é um dos principais teóricos da teoria administrativa. O que a gente pode falar sobre ele? A questão da hierarquia era um conceito, uma característica muito íntima segundo a teoria, os estudos de Fayol. Certo? A questão da hierarquia, certo? A unidade de comando, a cadeia hierárquica, o espírito de união. Então, com esses conceitos, a gente já pode ver que a afirmativa 1 ela está correta e a afirmativa 5 também, a questão da unidade de comando, a existência da amplitude de controle e unidade de comando, certo? Então, nessa questão número 1, o gabarito é: somente as afirmativas 1 e 5 estão corretas, certo? Que nesse caso, a ordem dessa questão está na letra B, mas o importante é anotar o gabarito. Somente as afirmativas 1 e 5 estão corretas. Certo, prezados? Então vamos agora analisar a nossa questão de número 2. Vamos ver o que ela está pedindo. A questão número 2 é uma questão bem fácil. Ela diz o seguinte: os níveis de atuação do administrador na organização se resumem em: letra A, alta gestão, gestão operacional e gestão instrucional. Letra B, os níveis organizacionais são diversos e não passíveis de serem resumidos. Letra C, estratégico, tático e operacional. Letra D, conceitual, humano e técnico. E a letra E, informacionais, decisoriais e interpessoais. Então, quais são os níveis de atuação do administrador numa empresa, numa organização? Vocês conseguiram já identificar qual é o gabarito dessa questão 2? Vamos apresentar o gabarito. Então, prezados, o gabarito, na questão 2, o gabarito vai ser quais são os níveis de atuação do administrador? Vai ser os níveis estratégico, tático e operacional. O nível mais abaixo, que é o nível operacional, o nível intermediário, que é o nível tático, e o nível superior, que é o estratégico, do topo da pirâmide, certo? Então, o gabarito da questão número 2 é o nível estratégico, tático e operacional, A questão
nessa questão 2 do gabarito, ok? Vamos analisar agora a questão número 3, para a gente verificar o que, é que ela está pedindo, né, para a gente fazer esses comentários e verificar o gabarito dela. A questão 3 ela aborda as estruturas híbridas, né? A questão diz o seguinte: sobre as estruturas híbridas pode-se afirmar que: letra A, são uma versão antiga da estrutura matricial. Letra B, evitam as armadilhas da abordagem do sistema orgânico. Letra C, não são mais utilizadas por serem muito genéricas. Letra D, sempre atendem às necessidades de especialização do trabalho ditadas pela teoria clássica. E letra E, aproveitam vantagens de mais de um tipo de estrutura organizacional. É uma questão fácil também, nas estruturas híbridas. A maioria das empresas utiliza estruturas híbridas, né, dentro do layout da empresa, da estrutura organizacional, enfim. Então, qual é dessas afirmativas que condiz com as estruturas híbridas? A gente pode afirmar. Então, empresários, e como é uma estrutura híbrida, né, a maioria das empresas utiliza a estrutura híbrida porque tem muitas vantagens, né, porque vai utilizar mais de um tipo de estrutura organizacional dentro da empresa. E a empresa consegue muitas vantagens com isso. Isso é muito comum de ser feito, de ser visto dentro das organizações. Então, nessa questão número 3, o gabarito sobre as estruturas híbridas, pode-se afirmar que aproveitam vantagens de mais de um tipo de estrutura organizacional, que no caso vai ser a letra I aqui, né? O gabarito é esse. Aproveitam vantagens de mais de um tipo de estrutura organizacional. Realmente, a utilização de estruturas híbridas traz muitas vantagens, e é o mais comum de ser visto e de ser feito dentro de empresas, tá ok? Muito bem. Espero que vocês tenham acertado a questão 13. Vamos agora verificar a questão número 4. O que ela traz para a gente na questão 4? A questão 4 diz o seguinte: diz que a cultura do indivíduo, por meio dos seus valores, que orientam a sua ação, quanto afirma-se que a cultura cria definições, graças às quais os homens interpretam sua experiência e guiam sua ação. Nesse sentido, pode-se afirmar que os valores são as maneiras de ser ou de agir que uma pessoa ou uma coletividade julgam ideais, e que tornam desejáveis ou estimáveis as condutas às quais elas estão associadas. Dentre as alternativas, não é uma característica de valores da cultura organizacional. Ou seja, dentre essas alternativas abaixo, existe uma característica que não é uma característica de valores da cultura organizacional. Qual seria? Letra A. Regras do jogo. As regras não escritas para se dar bem na organização. Letra B. As normas grupais. Os padrões implícitos que envolvem o trabalho. Letra C. Numerários disponíveis para investimentos e inovações. Regularidades comportamentais. A linguagem, os costumes, as tradições e os rituais que o grupo emprega. Letra E, competências consolidadas, as competências especiais que os membros do grupo manifestam ao realizar certas tarefas. Qual dessas alternativas não é uma característica de valores da cultura organizacional? Nessa questão 4, professores, o gabarito, quem marcou a letra C acertou. Aqui, numerários disponíveis para investimentos em inovações. Essa aí não é uma característica de valores da cultura organizacional, não é uma característica de valores, né? Valores da cultura organizacional. Isso não está vinculado com valores da cultura da empresa. O restante todos são valores, certo? Então, quem marcou a letra C nesse caso, numerários disponíveis para investimentos em inovações. Essa aí não é uma característica de valores da cultura organizacional de uma empresa. Agora vamos para a questão número 5. A questão número 5 é a nossa última questão da nossa última lista de exercício. Estamos chegando ao fim, certo? Vamos analisar a questão número 5. A questão número 5 traz para a gente esses conceitos. O final, analisa as afirmativas. O final do século passado viu o nascimento de um novo tipo de empresa. São as organizações em rede ou virtuais. Apoiadas em redes de computadores interligados, operam sem fronteiras, com o mínimo de funcionários e sem os custos das funções de suporte. Porque, como não há pessoal treinado o suficiente, centralizam-se as decisões e distribuem-se as instruções pela rede mundial de computadores. Letra A. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Letra B. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Letra C. A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
Letra D. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. E a letra E, as duas afirmativas são falsas. Então, prezados, se você for analisar, olha, a primeira, o final do século passado viu o nascimento de um novo tipo de empresa. São as organizações em redes ou virtuais, apoiadas em redes de computadores interligados, operam sem fronteiras, com o mínimo de funcionários e sem os custos das funções de suporte. E a outra afirmativa diz que tenta justificar, né? Por quê? Porque como não há pessoal treinado o suficiente, centralizam-se as decisões e distribuem-se as instruções pela rede mundial de computadores. Aí você vai analisar essas afirmativas, a primeira afirmativa está certa, a segunda está certa, justifica, né? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Então, pessoal, qual foi a alternativa que vocês marcaram? É uma questão tranquila, né? A primeira afirmativa, se você for fazer a leitura bacana, sistemática, bem detalhada, você percebe que ela está correta, né? Ela está certa, ela é verdadeira. E a segunda é falsa, porque ela diz que como não há pessoal treinado o suficiente, né? Ela tenta justificar a primeira afirmativa, mas é uma justificativa falsa. Como não há pessoal treinado o suficiente, centraliza as decisões e distribui suas instruções pela rede mundial de computadores. Não é por causa disso, né? Então, a primeira afirmativa ela é verdadeira e a segunda ela é falsa. Esse é o gabarito, né? Letra A. Nesse caso aqui é a letra D. Ok? Muito bem, então, galera. Então, chegamos finalmente ao término da nossa disciplina. Espero ter contribuído de alguma forma na formação de vocês, de ter ajudado com essa explanação, com essa resolução dessas questões, esses feedbacks que vocês irão resolver futuramente no questionário. E até a próxima disciplina. Fiquem com Deus, certo? E aproveitem as férias, se cuidem. Em agosto a gente está de volta, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.